Vocês achavam que o ar era de graça? O Brasil cansou de pedir licença e resolveu passar a conta. E preparem-se. O valor é astronômico, a estratégia é sofisticada e o G7 não tem para onde correr. Estamos testemunhando a maior virada geopolítica do século XXI e ela começa na Amazônia. Brasília acaba de fazer o que nenhum país em desenvolvimento ousou nos últimos 70 anos. Transformou a ecologia em arma fiscal. O governo brasileiro notificou oficialmente as 7 maiores economias do mundo, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão, sobre a abertura de um processo jurídico internacional. O objetivo? Cobrar 1,2 trilhão de dólares em compensação pelos serviços ecossistêmicos prestados pela Amazônia entre 1975 e 2025. Vamos contextualizar esse número. Estamos falando de uma cifra equivalente ao PIB anual da Espanha. É quase o dobro do orçamento federal brasileiro de 2024. É mais do que todo o estoque de reservas internacionais da Índia. E não se trata de um pedido de doação climática ou de mais uma rodada de promessas vazias em cúpulas da ONU. É uma demanda legal formal, com base em convenções internacionais ratificadas pelos próprios países do G7. A fundamentação jurídica se apoia na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que reconhece o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Brasil está invertendo a narrativa. Em vez de mendigar fundos para preservação, está cobrando retroativamente por 5 décadas de conservação que beneficiou diretamente as economias industrializadas. O relatório conjunto do Ministério da Fazenda e do Meio Ambiente brasileiro decompõe essa cifra em 3 pilares técnicos irrefutáveis. Primeiro pilar, sequestro de carbono. A Amazônia absorveu, nas últimas 5 décadas, aproximadamente 150 bilhões de toneladas de CO2. No mercado europeu de carbono, onde em 2024 a tonelada estava cotada em torno de 80 euros, isso representa um valor bruto de 12 trilhões de euros. O Brasil não está pedindo esse valor integral, está aplicando um desconto de mais de 90% e cobrando apenas pela parcela que evitou custos diretos ao G7. Mesmo assim, chegamos a cerca de 400 bilhões de dólares só nesse componente. Segundo pilar, custo de oportunidade. Aqui entra a provocação mais contundente. Durante o mesmo período, o Brasil renunciou conscientemente à conversão de milhões de hectares de floresta em pastagens e lavouras de soja e milho, exatamente o modelo que enriqueceu os Estados Unidos no século XIX e XX. Enquanto o agronegócio brasileiro poderia ter gerado PIB adicional de trilhões de dólares com essa expansão, optou-se, sob pressão internacional, diga-se, por manter a floresta intacta. Esse lucro cessante é estimado em 600 bilhões de dólares. Terceiro pilar, serviços hidrológicos. A Amazônia funciona como uma bomba d'água atmosférica. Ela exporta umidade para o Cone Sul, regula o regime de chuvas no Caribe e influencia até os padrões de precipitação no sul da Europa através das correntes de jato. Sem essa regulação, as safras agrícolas globais entrariam em colapso. O valor desse serviço é incalculável em termos absolutos. Mas os economistas brasileiros aplicaram modelos conservadores baseados no valor da produção agrícola mundial, que depende dessa estabilidade climática. Resultado: mais 200 bilhões de dólares. Somados, temos 1,2 trilhão. E repito, esses são números conservadores. Um cálculo mais agressivo poderia facilmente triplicar essa cifra. O que torna esse movimento verdadeiramente disruptivo não é apenas a audácia do valor, mas a arquitetura estratégica por trás dele. O Brasil não está mais na posição de suplicante climático, não está pedindo financiamento para o Fundo Amazônia, não está negociando créditos de carbono voluntários. Está emitindo uma fatura e essa fatura vem acompanhada de um arsenal de retaliações econômicas caso não seja paga. Vamos aos detalhes desse arsenal. Medida 1. Taxa de carbono corporativo. Caso o G7 rejeite a negociação, o Brasil implementará um imposto extraordinário sobre todas as multinacionais ocidentais que operam em território brasileiro. Estamos falando de gigantes como Vale, Petrobras, com participação de estrangeiros, montadoras europeias, empresas de tecnologia americanas. A alíquota será calculada com base na pegada de carbono histórica do país sede da matriz.
Uma empresa alemã pagaria mais do que uma empresa indiana, por exemplo. Isso redistribui o custo da poluição acumulada diretamente na operação presente dessas corporações. Medida 2. Sobretaxa em commodities estratégicas. O Brasil é fornecedor-chave de minério de ferro, terras raras, lítio, nióbio, café, soja, carne bovina, açúcar. Imagine um cenário onde cada exportação dessas categorias passa a incorporar uma taxa de compensação ambiental. Os impactos seriam imediatos. Eletrônicos. A produção de smartphones, baterias de veículos elétricos e turbinas eólicas depende de minerais brasileiros. Um acréscimo de 15-20% nos custos de matéria-prima se traduziria em alta similar no preço final ao consumidor europeu e americano. Aviação, combustível de aviação sustentável, SAF, depende de biocombustíveis brasileiros. Um imposto adicional dobraria o custo de viagens intercontinentais. A classe média ocidental sentiria isso diretamente nas férias de verão na Europa ou nos voos para a Ásia. Alimentação, carne, café, açúcar. A Europa importa massivamente proteína animal brasileira. Um choque de preços nesse setor significa inflação direta no carrinho de compras de Berlim a Lisboa. Medida 3. Aliança estratégica com os BRICS. E aqui chegamos ao componente geopolítico mais explosivo. A China já sinalizou disposição para comprar parte desses direitos de carbono do Brasil, não com dólares, mas com a futura moeda digital do BRICS, que está sendo desenhada para ser lastreada em ativos reais, incluindo reservas florestais, minerais e capacidade energética. Vou traduzir o que isso significa. Pequim está oferecendo ao Brasil uma rota de fuga do sistema financeiro dominado pelo dólar. Em vez de vender commodities em dólares para depois comprar tecnologia chinesa também em dólares, enriquecendo Wall Street 2 vezes no processo, o Brasil poderia vender oxigênio diretamente para a China em uma moeda que não passa por Nova York nem por Londres. Vamos pausar aqui para entender a engenhosidade desse movimento. O dólar domina o comércio global não porque seja a moeda mais forte intrinsecamente, mas porque é o meio de troca obrigatório para petróleo, grãos e metais. Toda nação que quer comprar energia precisa de reservas em dólar. Mas, e se um novo ativo, o capital ecológico, passasse a ser negociado fora desse sistema? A proposta chinesa é simples: criar um mercado paralelo onde países detentores de grandes biomas, Brasil, Indonésia, Congo, Gabão, emitam títulos verdes soberanos, negociáveis em moeda BRICS. Esses títulos representariam o direito de emitir carbono de forma compensada. Empresas chinesas, indianas e russas que precisam expandir produção industrial poderiam comprar esses créditos diretamente, sem intermediação do Banco Mundial ou do FMI. O impacto? O dólar perde relevância no setor que mais cresce no século XXI, a economia da descarbonização. E os países do sul global finalmente monetizam seus ativos naturais sem precisar destruí-los. Para Washington, isso é um pesadelo estratégico. Não é coincidência que a notícia dessa demanda brasileira tenha sido vazada justamente quando os especeiros estão tentando consolidar sua liderança em finanças climáticas através do G7. O Brasil está dizendo: vocês tiveram 50 anos para fazer isso de forma justa. Agora vamos fazer do nosso jeito. Chegamos ao ponto crucial desta análise. O que o Brasil fez, na prática, foi militarizar a ecologia. E aqui uso o termo militarizar no sentido mais técnico possível. Transformar um recurso em instrumento de dissuasão estratégica, capaz de alterar o comportamento de adversários através da ameaça de consequências inaceitáveis. Durante a Guerra Fria, as superpotências desenvolveram arsenais nucleares não para usá-los, mas para garantir que ninguém ousasse atacá-las. A doutrina da destruição mútua assegurada funcionava porque ambos os lados sabiam que um ataque resultaria no aniquilamento de todos. O equilíbrio do terror mantinha a paz. O Brasil acaba de aplicar essa lógica ao clima. A Amazônia não é mais apenas um patrimônio da humanidade. Frase bonita que nunca resultou em 1 centavo de compensação real. Agora, é um ativo soberano estratégico, tão letal em potencial quanto um arsenal atômico, e a ameaça implícita é devastadora. Se o Norte não reconhecer o débito e negociar,
o Sul pode simplesmente desligar os serviços climáticos dos quais dependem. Vamos aos cenários concretos. Cenário 1. Liberação controlada do desmatamento. O Brasil poderia anunciar que, sem compensação, não tem recursos fiscais para manter os programas de fiscalização da Amazônia. Resultado? A taxa de desmatamento, que estava controlada, voltaria aos níveis dos anos 2000, cerca de 10 mil quilômetros de floresta por ano sendo convertidos. Isso liberaria aproximadamente 500 milhões de toneladas de CO2 anualmente. Para o G7, isso significaria o colapso de todas as metas do Acordo de Paris. A União Europeia já está no limite para cumprir suas promessas de neutralidade carbônica até 2050. Um acréscimo de emissões dessa magnitude vindas da Amazônia tornaria essas metas matematicamente impossíveis. As empresas europeias que prometeram net zero teriam que reescrever completamente suas estratégias, ou admitir publicamente que falharam. Cenário 2. Colapso do regime de chuvas. A destruição acelerada da Amazônia não apenas libera carbono, ela rompe o ciclo hidrológico. Estudos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que existe um ponto de não retorno. Quando 20-25% da floresta é perdida, o sistema entra em colapso irreversível e a Amazônia se transforma em savana. Se isso acontecer, as consequências globais são catastróficas. América do Sul. O agronegócio argentino e brasileiro do Centro-Oeste entra em colapso. As chuvas que irrigam o Pantanal e os Pampas vêm da Amazônia. Sem elas, essas regiões viram deserto. América Central e Caribe. O regime de furacões se altera completamente. A evapotranspiração amazônica influencia a formação de sistemas tropicais no Atlântico. Mudanças ali significam tempestades mais erráticas e destrutivas. Europa e América do Norte. A corrente de jato que regula o clima temperado do hemisfério norte é parcialmente alimentada por umidade tropical. Alterações na Amazônia podem intensificar ondas de calor na Europa, como as que mataram milhares em 2023, e agravar secas no meio-oeste americano. Em outras palavras, a Amazônia funciona como um termostato planetário, e o Brasil acaba de colocar a mão no botão. O que estamos testemunhando é a emergência de um conceito inédito de soberania. Até agora, a soberania era territorial. Um Estado controla seu território, suas fronteiras, seus recursos naturais dentro daquele espaço. Mas o ar, a água, o clima, esses sempre foram tratados como bens comuns globais, de propriedade de ninguém e, portanto, exploráveis por todos sem custo. O Brasil está dizendo não mais. A atmosfera acima da Amazônia, o carbono que ela sequestra, a umidade que ela exporta, tudo isso é produto do esforço de conservação brasileiro. E como qualquer produto, tem um preço. Isso é revolucionário. É a nacionalização da atmosfera. E se o precedente for estabelecido, o jogo muda para sempre. Imagine a Indonésia cobrando pela preservação de suas florestas tropicais, que absorvem carbono equivalente ao de toda a frota de veículos da Europa. Imagine o Congo exigindo compensação pelo resfriamento que suas selvas proporcionam ao continente africano e além. Imagine os pequenos estados insulares do Pacífico, que estão literalmente afundando por causa das emissões do G7, demandando reparações não como caridade, mas como direito. O total dessas demandas poderia facilmente chegar a 5 ou 7 trilhões de dólares. E não haveria tribunal internacional capaz de rejeitar essas reivindicações sem destruir toda a base jurídica do direito ambiental internacional que o próprio Ocidente ajudou a construir. Por décadas, o Brasil operou na periferia do poder global. Foi um player regional relevante, mas nunca um definidor de regras. Dependia de aprovação do FMI, seguia cartilhas do Consenso de Washington, exportava commodities e importava tecnologia. O roteiro clássico de um país em desenvolvimento. Esse tempo acabou. Com essa jogada, o Brasil se posiciona como detentor de um ativo que o Norte não pode replicar. Os Estados Unidos podem imprimir dólares. A China pode fabricar painéis solares. A Alemanha pode desenvolver carros elétricos. Mas ninguém pode recriar a Amazônia. Não há tecnologia, capital ou vontade política capaz de reflorestar 5,5 milhões de quilômetros em escala de décadas. Isso dá ao Brasil um poder de barganha inédito.
E o governo Lula, independente das posições políticas de cada um de nós, compreendeu isso com clareza cirúrgica. A mensagem para o G7 é direta. Ou vocês reconhecem que devem ao Sul global, ou nós reorganizamos o sistema sem vocês. A China já está a postos. A Rússia, com suas reservas de gás e petróleo, vê vantagem em um sistema onde energia fóssil e capital ecológico se equilibram fora do domínio ocidental. A Índia, em breve a nação mais populosa do mundo, quer acesso direto a créditos de carbono sem intermediários de Wall Street. O BRICS não é mais uma sigla de banqueiros, é uma alternativa real. E aqui chegamos ao dilema que tirará o sono de muitos chanceleres europeus e secretários de Estado americanos nos próximos meses. Opção A: pagar a dívida. Reconhecer os 1,2 trilhão e negociar um calendário de pagamentos. Isso significa admitir publicamente que o modelo de desenvolvimento do Norte foi subsidiado pelo Sul. Significa abrir precedente para dezenas de outras demandas similares. Significa redistribuir riqueza em escala jamais vista. Politicamente, é quase impossível para líderes do G7 venderem isso aos seus eleitorados, especialmente em tempos de nacionalismo crescente. Opção B: rejeitar e arcar com as consequências. Recusar o pagamento e enfrentar as retaliações brasileiras. Taxas sobre corporações. Aumento no preço de commodities. Possível aceleração do desmatamento com impacto climático devastador. Fortalecimento do eixo BRICS-Sul Global. Perda de influência sobre um dos países mais estratégicos do planeta. Economicamente, seria um desastre. Geopoliticamente, seria o reconhecimento de que o Ocidente não tem mais capacidade de ditar as regras sozinho. Não há saída fácil. E o Brasil sabe disso. Senhores, o que testemunhamos não é apenas mais uma disputa diplomática. É a redefinição do que significa soberania no século XXI. É a transformação de um ativo natural em arma geopolítica. É a cobrança de uma conta que estava aberta há 50 anos e que o Norte fingiu não ver. O Brasil não está pedindo favor, não está mendigando fundos verdes. Está apresentando uma fatura legal, tecnicamente embasada, politicamente sustentável e estrategicamente letal. E o mais fascinante, essa fatura é apenas o começo. Outros países do Sul Global já observam esse movimento com atenção. Se o precedente for estabelecido, a geopolítica ambiental se tornará o campo de batalha mais importante deste século. E o Sul, pela primeira vez, entra nessa batalha com as armas certas. O ar nunca foi de graça. Nós apenas pagamos por ele de forma invisível, através de empregos que não criamos, tecnologias que não desenvolvemos e florestas que preservamos enquanto outros se industrializavam. Agora a conta chegou. E ela tem nome, sobrenome e valor: 1,2 trilhão de dólares. Preparem-se. O tabuleiro global acaba de ser virado. E o Brasil está do lado certo da história dessa vez.